perca isso, não esqueça isso. Quando então o caminho para a preparação dos odres novos, para que possam conter o vinho novo, está descrito. E você não acha isso extraordinário? O Espírito Santo ter selecionado 4 cenários, 4 eventos, e mais, colocado esses eventos nesta ordem, já que a ordem não pode ser alterada. Por exemplo, nós colocaríamos uma nova ocupação à frente de uma nova convicção de pecado? É impossível. Então o Espírito Santo, mestre que é, ele selecionou, através da pena de Lucas, 4 eventos, 4 cenários e 4 cenas. E então ele ordenou. E ele coroa, veja aí, no mesmo capítulo, ele coloca a coroa desses 4 eventos, a parábola dos odres novos. Porque já foi enunciado qual é o caminho para que nosso Senhor obtenha odres novos. Então, o que são os odres velhos? Os escribas e fariseus. Odres velhos. O judaísmo, enfim. O que é o vinho velho? Também anunciado nessa parábola. Especificamente falando, é o ensino dos escribas e fariseus. Então, eles próprios são odres velhos. E o ensino deles é vinho velho. E também o Senhor contrasta nessa parábola vestes novas com veste velha. E fica evidentemente claro, dentro da mesma linha, que o Senhor está fazendo o mesmo contraste. E aí ele usa uma palavra importante. Ele usa o termo, não se ajustará à velha. Este remendo de pano novo, ele não se ajustará à veste velha. Mostrando então a mesma coisa, que essas realidades espirituais, essas realidades celestiais, que estão ali encarnadas na pessoa santa do Filho de Deus, porque ele é a realidade espiritual, não podem ser ajustadas a vestes velhas. Então, meus irmãos, todas as 3 figuras, veste nova, veste velha, odre novo, odre velho, vinho novo, vinho velho, contém a mesma ideia. O contraste da religiosidade formal, externa, vazia, afastada de realidades espirituais, que se move por si mesmo, que tem sentido em si mesma, né? Que tem motivos para si mesma, assim é a religiosidade, não é? Completamente antagônica à realidade espiritual. E mais uma coisa, quando essa linda parábola diz que ambos se conservam, já mencionamos em outra ocasião aqui mesmo, é uma frase tão especial. Sabe por quê? A realidade espiritual, ouça isso, irmão, ela é que determina e deve determinar sempre a forma. Porque, irmãos, viver sem forma é impossível. Tudo na criação tem forma. E tudo que é realidade espiritual visa manifestar-se em uma forma, obviamente, não é? Para que tenha expressão. Então, qual deve ser o elemento determinante para configurar a forma? A realidade espiritual. Assim, meus irmãos, que coisa linda é você aplicar isso em todos os sentidos da vida. Quando um casal avança em realidade espiritual um com o outro, sabe o que vai acontecendo com eles? Eles vão se tornando parecidos. Gostos, prazeres, assuntos, motivações, alvo, desejos. Não é? Porque a realidade molda a forma. Pense na sua própria vida e jornada com o Senhor. A realidade espiritual sua não tem moldado uma forma? Pense na realidade orgânica da igreja, de uma assembleia. A realidade maior de uma assembleia. É a realidade espiritual que irá moldar a forma. Então, qual é a forma correta de partirmos o pão? É a forma que a realidade espiritual tem moldado. Qual é a forma correta de adorar e louvar ao Senhor? É essa que está anunciada no mundo chamado gospel. A forma de adorar ao Senhor é aquela que a realidade espiritual produzir. Porque toda a adoração é uma reação à revelação das glórias do nosso Senhor Jesus. Se não há
renovação constante e crescente das belezas do nosso infindável e glorioso Senhor, então a adoração secou-se. E meus irmãos, quando o Verbo se fez carne, o que ele encontrou em Israel foi uma adoração seca. Havia adoração, entre aspas, mas apenas mecânica. Exemplo, o nosso Senhor citando Isaías para esse povo e dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, realidade espiritual, seu coração está longe de mim. E ele não diz eles não me adoram, ele diz em vão me adoram. Adoravam, mas em vão. E por que adoravam em vão? Porque eles ensinavam preceitos que são apenas doutrinas de homens. Oh, meus irmãos, será que temos percepção de quanta dor isso gerou no coração do nosso Senhor Jesus? E sabe por quê? Porque ele veio para o que era seu. E os seus não o puderam reconhecer e nem o receber. Então realmente ele foi o servo do Senhor que andou em trevas, sem luz nenhuma. Mas quanta compaixão havia nesse coração. Porque toda a vida e serviço do nosso Senhor foi então para buscar, para encontrar o Pai, busca verdadeiros adoradores. Você vê? Que o adore em espírito e em realidade, ou verdade. Então aí está, pela graça do Senhor, um caminho traçado em Lucas capítulo 5. Então vamos mais uma vez rapidamente recordá-lo. Irmão, o caminho para sermos renovados espiritualmente não é falarmos e ensinarmos sobre renovação. É termos na luz do Senhor mais e mais convicção de pecado, das nossas necessidades, da malignidade de nosso coração, de nossos extravios, daquelas coisas que estão competindo com Cristo dentro de nós e nós estamos dando ouvidos a elas e não a Ele. O Senhor nunca obterá odres novos de outra maneira, nunca. O primeiro passo é uma profunda e cada vez mais profundas, como temos dito, convicções de pecado. Meus irmãos, onde temos na Bíblia uma revelação de Deus, no Velho ou no Novo Testamento, que não tenha levado aqueles que a receberam a prostrar-se diante dele? E como você chama isso? Hein? Como você chama? Por que eles não dançaram? Por que eles não se alegraram? Por que não ficaram dando glória a Deus? Porque na grande maioria dos relatos, quase todos, eles caem aos seus pés. Por quê? Profunda convicção de quem nós somos à luz desse bendito Salvador. Mas graças a Deus, porque esse sentimento é mesmo paradoxal, essa experiência é mesmo paradoxal. Porque embora ali, diante do santo, nós não nos vemos alheios, rejeitados, alienados, nós nos vemos atraídos e conquistados. Não foi assim com Simão Pedro no primeiro relato? Senhor, retira-te de mim. O que significa retira-te de mim? Vamos interpretá-lo. Senhor, eu sou tão indigno. Senhor, meu coração é tão dividido. Porque o Senhor me deu uma ordem e o meu pensamento era: o Senhor não sabe pescar. Eu já fiquei aqui a noite inteira, já lavei as minhas redes. E vou ter que fazer esse serviço de novo. Ele não esperava obter nada. Embora ele tenha dito: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Porque tu és um mestre. Mestre, foi a primeira expressão que ele usou no primeiro relato. Tu tens direito de dar ordens. Eu vou obedecê-las. Mas você compreendeu que tipo de obediência que foi prestada? Uma obediência dividida. Uma obediência parcial. Lanço minha rede, mas daqui eu já investiguei todo esse mar por toda a madrugada. Por isso o relato vai dizer que quando a rede se encheu de peixes, eles ficaram assombrados. Admirados, a palavra no original é mais forte. Assombrados diante daquela pesca. E ele não tinha outra alternativa.
Porque agora o Senhor abalou as suas certezas, como vimos, o que ele pensava ser. Agora ele viu que ele próprio era um pequeno barquinho à deriva.